Olá pessoal, aqui é o professor Cláudio Cardoso Leite e hoje nós teremos mais uma aula de Sociologia cuja os temas serão o conceito de cultura e o conceito de ideologia, que como veremos estão relacionados um com o outro para entendermos a sociedade que nós vivemos hoje. As referências bibliográficas básicas são essas duas aí, o livro didático Sociologia para o Ensino Médio e o meu livro, baseado na minha dissertação de mestrado em Sociologia da Cultura pela UFMG, A Cultura Brasileira e a Sexualidade na TV, uma análise sociológica. Essas são referências básicas, mas vocês vão ver que eu indicarei outras obras no decorrer da aula para complementar. Outra referência que também é importante e que contribui muito, é uma referência complementar, mas eu estou destacando aqui nesse slide, é a minha tese de doutorado na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, que trata das transformações, né, do Exército Brasileiro na sociedade contemporânea. E aí, como eu trato da sociedade contemporânea, os conceitos de ideologia e cultura vão ser utilizados nessa tese. Eu estou destacando ela aqui porque ela está disponível na internet, nesse link aqui, então é de fácil acesso para quem quiser ler. A leitura que é obrigatória para essa aula é, né, do livro de Sociologia para o Ensino Médio, os capítulos 18, 19 e 20. Então vamos lá, cultura e ideologia. É comum dizer que o indivíduo é culto porque fala vários idiomas, mas há quem afirme que cultura de um povo é algo mais sofisticado e complexo do que a de outro povo. E aí fica difícil de saber no dia a dia o que significa cultura, né? É ser culto, é participar de uma cultura. Bem, nós vamos ver que a ideia de cultura acaba abrangendo elementos ideológicos. E aí vem a pergunta que vai guiar a nossa aula de hoje, né? O que significam cultura e ideologia? São termos do dia a dia que a gente sempre está usando, mas que para a sociologia possuem significados específicos. Vamos lá. Segundo Félix Guattari, cultura pode ser dividida em três grupos de significados, né? Cultura valor, que é aquela ideia de cultivar o espírito, né? De cultivar determinados valores, né? Que vai definir o juízo em determinada cultura. Tem o sentido de cultura como alma coletiva ou civilização. Então a gente fala assim, aquela civilização dos maias possuíam tal cultura. Quando você fala civilização, você está se remetendo a um conjunto de pessoas que tem uma identidade cultural, né? Por isso que a gente fala civilização dos maias, quer dizer, os maias eram índios sul-americanos que tinham tais e tais características, a identidade de um povo. Outro conceito também muito utilizado de cultura mercadoria, que é a ideia, né, de consumo de massa. A ideia de consumo de massa é aquela que envolve a aquisição de bens e equipamentos, aqui ó, bens e equipamentos, né, como cinemas, no sentido de ir lá consumir o filme, né, livrarias, lojas de produtos diversos, né, envolvendo artistas ou outros personagens formadores de opinião, enfim, com conteúdos teóricos e ideológicos, né? Esses conteúdos teóricos e ideológicos estão disponíveis no mercado, né? Aí um exemplo, a cena do filme A Cruzada. Vocês vão reparar que esses slides eles estão baseados na leitura obrigatória, né, do livro aqui Sociologia do Ensino Médio. Eu estou usando os slides que vêm junto com o livro, mas eu fiz modificações e alterações para aprofundar mais a aula. Vamos lá, gente. Nas ciências sociais, e é importante a gente entender que ciências sociais é um conjunto de ciências, né, que é formado pela sociologia, antropologia e ciências políticas, né? Então, se você for para a universidade fazer o curso de ciências sociais,
você vai estudar essas três áreas do conhecimento das ciências humanas, né? E no caso do conceito de cultura, né, na antropologia, cultura significa um conjunto de práticas, saberes, valores e normas, né, constituídos nas interações sociais ocorridas num determinado grupo humano em determinado período histórico. Essa é a definição clássica para a antropologia, né? O antropólogo Malinowski vai mostrar que as culturas funcionam como sistemas funcionais equilibrados, né? Formados por elementos, quer dizer, os elementos de uma cultura, eles são interdependentes. E aí, assim, aqui, ó, interdependentes. Então, por serem interdependentes, esses elementos não poderiam ser examinados isoladamente, só no conjunto da determinada cultura. E a Margaret Mead, outra antropóloga também muito famosa, ela vai desenvolver o conceito de padrão cultural, né? E vai dizer que os padrões culturais, quer dizer, o que é padrão? Padrão é aquilo que é normal, é rotineiro, é ordinário, acontece sempre, né? Geralmente é dessa forma. Os padrões culturais vão formar a personalidade dos indivíduos de uma determinada cultura. E aí ela vai chamar a atenção que as diferenças de personalidade não estão vinculadas às características biológicas, né, como o sexo, por exemplo, mas sim a maneira com que cada sociedade define a cultura, né? A maneira como em cada sociedade ou cultura, tá com um erro de digitação aqui, ó, ou cultura define a educação das crianças. Então a criança desde cedo vai aprendendo o que é certo, o que é errado, qual que é o comportamento padrão, e no caso da Margaret Mead, ela vai chamar atenção para o fato de que a criança vai aprender, ó, você é menino, você tem que ter tais características e tais comportamentos. Se você é menina, você tem que ter outras características e outros comportamentos. É isso que a Margaret Mead vai chamar atenção no trabalho dela como antropóloga. Outro antropólogo muito famoso, que inclusive deu aula aqui no Brasil, na USP, né, é o Claude Lévi-Strauss, que vai chamar atenção para o conjunto de sistemas simbólicos que formam uma cultura, né? E aí ele vai, inclusive, dizer que existem determinados elementos que são universais na cultura, porque são elementos indispensáveis para a vida social. Não tem jeito de ter vida social sem esses elementos que são universais. É claro que ele vai admitir uma certa relatividade no que se refere a outros elementos, como a linguagem, regras matrimoniais, né, a arte, a ciência, a religião, normas econômicas de trabalho, de produção, né? Mas ele vai mostrar também esse outro lado que eu acabei de dizer, que são elementos universais que vão ser indispensáveis para a vida social. Um exemplo que ele dá é a proibição do incesto. Não há como ter vida em sociedade se houver incesto. Porque, na verdade, né, a relação sexual de pais com filhos envolve problemas biológicos e genéticos que podem comprometer a perpetuação da vida humana. E aí essa sociedade seria, ela deixaria de existir, né? Então, ele vai dizer que essas regras universais, como o exemplo do incesto, estão presentes em todas as sociedades, inclusive as ditas primitivas, né? Quer dizer, desde a mais simples, uma tribo, a uma sociedade como a nossa hoje, contemporânea, e que não é considerada primitivo, né? Esse termo de primitivo evoluído tem a ver com o evolucionismo cultural, né? E se vocês quiserem aprofundar nisso, vocês podem ver a outra videoaula que está no canal, que é sobre racismo. Lá mostra mais claro esse conceito. Nós não vamos aprofundar aqui. Agora é importante saber de um outro conceito da sociologia, que é o conceito de etnocentrismo. Ele está relacionado, como eu acabei de dizer agora, com a questão do evolucionismo cultural, né? Que uma cultura é mais evoluída que outra, né? Essa é uma ideia que
é proveniente, né, do fato dos europeus terem colonizado vários povos. Então, assim, para os europeus, né, os povos das colônias, como os da América do Sul, eram selvagens, porque eles não tinham o desenvolvimento cultural que a Europa tinha, né? A utilização de arma de fogo ou de sistemas de tecnologia de caravelas. A arma de fogo é algo muito recente, né? Mas de qualquer forma é produto da tecnologia do mundo ocidental europeu. Mas, por exemplo, a tecnologia de caravelas para poder navegar lá da Europa até aqui seriam um dos elementos desenvolvidos na cultura europeia que levou, né, os europeus a se considerarem superiores, né, aos outros que são estranhos ou diferentes deles, os estrangeiros. Esse conceito ainda é muito utilizado, né? É quando a gente julga uma cultura pela nossa, né? A cultura é diferente da nossa e a gente avalia ela pelo olhar, pela visão de mundo que nós temos formados na nossa cabeça, a partir da cultura em que nascemos. O etnocentrismo, ele, de uma certa forma, vai gerar uma intolerância, né? E um preconceito cultural, étnico, religioso e político, né? Porque vai dizer que uma determinada cultura é superior. Foi o fato de, por exemplo, na colonização do Brasil, os portugueses acharam que o catolicismo romano, como religião deles, era superior à dos índios. Como eu já disse, esse negócio, essa atitude de julgar os outros, né, vai estar presente muito na ideologia racista, que vocês podem aprofundar lá na minha aula sobre racismo e sobre etnia, né? É uma ideologia que vai pregar a supremacia do branco sobre o negro ou sobre o índio, como foi o caso aqui no Brasil, né? A ideia de que a cultura ocidental é superior às outras. E aí as outras culturas devem ser modificadas em suas crenças, normas e valores. Ó, crenças, normas e valores. Elas devem assumir, né, a cultura que é dita como superior. Então, o etnocentrismo está ligado à dominação. Por quê? Porque vai impor padrões culturais sobre outra cultura. Né? Uma cultura vai dominar a outra. Né? E aí nós vamos ver que a preservação de formas particulares ou de elementos culturais dos diferentes grupos que existem, né, seria um respeito a essa cultura particular, uma exigência para que nós tenhamos uma democracia cultural de fato, né? Então, segundo esse sociólogo holandês aqui, eu não sei falar o nome dele, eu acho que é Just Meyer, não sei falar o nome dele, mas ele é um sociólogo muito importante. O grande obstáculo para vencer a dominação cultural é acabar com atitudes etnocêntricas, né? E preservar as culturas particulares. Outra coisa que tem a ver com a dominação promovida pela atitude etnocentrista é a separação das culturas, né? Entre cultura popular e a considerada superior cultura erudita. Né? Quando você fala assim, fulano tem muita cultura, geralmente no dia a dia, quando você usa essa expressão, você está dizendo que essa pessoa é mais erudita, né? Ela tem mais educação da elite, ela conhece música clássica, ela fala vários idiomas, conhece vários países, ele é mais culto, né? Essa noção é uma noção que mostra que a sociedade está dividida em classes, né? Porque está dividindo as classes mais abastadas, elites, as que têm mais poder econômico e assim têm dinheiro para aprender várias línguas, para poder viajar pelo mundo, das culturas populares que são mais pobres, né, e que não têm acesso a essas informações ditas cultas. Então essa é a diferença entre cultura erudita e cultura popular. A erudita, como eu já dei exemplo, né, seriam esses elementos da cultura que é do padrão europeu e americano, né? É o tipo de artes plásticas, teatro, literatura, tidas como cunho universal em termos de expressões artísticas, né? Então, assim, esses produtos, eles
são tidos como produtos mais refinados. É o exemplo aí, né, de uma música clássica, né, de um maestro tocando numa orquestra. Já a cultura popular já é uma expressão considerada mais pobre, né? Igual eu falei lá de artes plásticas erudita, o artesanato seria cultura popular, porque é menos sofisticado, né? E aí, assim, essas expressões, elas teriam surgido no meio urbano e rural e seriam inferiores, né? Então, inclusive porque elas são baseadas em mitos religiosos, em contos e dança, e não na racionalidade científica europeia do padrão de dominação ocidental. Isso que seria a cultura popular. Aí, ó, aí tem um rapaz cantando aí, o grupo Racional Max. Não sei se isso aí é funk ou se é. Como é que é o nome daquela outro ritmo, né? Que os repentistas muito usam. Ah, eu esqueci agora. Mas enfim, não é considerado uma cultura erudita, né? É inferiorizado. Bem, agora vamos chegar mais próximo da relação entre cultura e ideologia, né? Cultura significa cultivar, né? Por isso que é cultivar a terra, né? Então, essa noção de cultura significa que há uma vinculação com o trabalho ou com uma ação determinada. Nesses termos, né, usando essa ideia que é cultivar algo que é fruto de um trabalho, todos têm acesso à cultura, né? Porque todos podem trabalhar e desenvolver algo. Então, o artesanato ou a música da periferia, da favela, o ritmo de dança lá utilizado, também é cultura, né? Não só o que é considerado erudito, né? Como teatro ou cinema, né? Então, nesse sentido, né, a cultura vira um mercado de consumo, né? E não ter acesso a determinados bens não significa, portanto, não ter cultura. Significa que você pode obter cultura consumindo outros produtos, né? O consumo de mercadoria, como por exemplo o teatro e o cinema, são caros, a elite é que consome, né? Já uma roda de samba na esquina já é acessível, então também é cultura, só que não é da forma considerada erudita, né? Volto a enfatizar, essa ideia de que cultura vem de cultivar mostra que ninguém pode julgar uma cultura superior à outra, porque tudo é produto da cultura. Acaba com essa diferenciação, né, de cultura erudita e cultura popular, né? Então, ter uma cultura diferente, né, segundo Alfredo Bose, é nada mais, nada menos do que ser diferente, né? E não está vinculado apenas a um produto que se adquire, né, como consumir um filme ou uma peça de teatro, né? E sim a produção cultural é originada pelo trabalho, pela prática que as pessoas adotam, né? Então, cultura é algo que não dá para a gente classificar como algo superior ou inferior, né? Nada mais é a utilização dessa noção de que promover uma diferenciação social entre grupo de pessoas, né? Impondo uma superioridade. E aí a gente chega no ápice do que a gente quer relacionar aqui, né, com uma aula sobre cultura e ideologia. Essa diferenciação social ou imposição de prioridade nada mais é do que ideologia. Vamos lá então, o que é ideologia? Sociologicamente, o que significa o conceito de ideologia? Primeiro, ideologia é um conceito moderno, né? A Idade Moderna é caracterizada, e vocês vão aprender isso lá na história, pela passagem da explicação da realidade, né? Do mito, a explicação do mito ou do pensamento religioso, para a explicação da razão ou da ciência, né? A razão científica, a gente pode dizer, isso vai ficar mais claro lá na frente mais à frente da aula, né? A ciência seria a ciência da gênese das ideias seria a ideologia. E a ideologia moderna é que a razão humana, o homem no centro do universo, ele
ele é superior às explicações dadas pelos mitos ou pela religião, que é o que dominava lá na Idade Média. Por isso que os historiadores falam passar do teocentrismo para o antropocentrismo. Deus estava no centro com o domínio da igreja e passa então a estar no centro o ser humano com sua razão, com sua mente, com sua racionalidade. Né? Lembrando que se a gente fosse radical no nome, né, a gente deveria usar não teocentrismo, mas igrejocentrismo, né? Porque Deus é diferente de igreja, né? Mas enfim, depois a gente discute sobre isso na aula de Sociologia da Religião. O Napoleão Bonaparte usava ideologia no sentido de ideia falsa ou ilusão, né? Então, ideologia seria uma ideia errônea ou um engano, né? Muito interessante esse uso do Napoleão Bonaparte. Aqui eu coloquei uma outra imagem aqui, né? Que é um estudo sobre as primeiras ideias sobre ideologia, né? De uma obra do Francis Bacon. Então, a noção de ideologia ela surge com o início da modernidade. O Marx vai ser o responsável por dar mais amplitude ao uso do conceito de ideologia, né? Para o Marx, a ideologia é um sistema elaborado de representações e ideias que correspondem às formas de consciência que os homens têm em determinada época. Então, ideologia é uma forma de consciência, né? O Marx, ele ficou conhecido por essa frase aqui, né? Olha lá, os filósofos limitaram-se a interpretar o mundo de diversas maneiras. O que importa é modificá-lo. Outras traduções é dizer transformá-lo. Com isso, Marx está dizendo que é necessário romper com as ideologias ou ideias dominantes, né? Porque elas estão ligadas a uma época e aos meios produtivos, inclusive, aprofundando a teoria de Marx, que vão ser responsáveis pela dominação do mundo material e aí, portanto, da vida intelectual, né? A elite que domina é que diz como nós devemos pensar. E segundo Marx, isso é para enganar e continuar dominando os outros que são dominados. Outro sociólogo importante que segue a tradição marxista é o Karl Mann, né, que vai afirmar na sua obra, né, Ideologia e Utopia, que as ideologias são sempre conservadoras. Então ele está usando essa noção de Marx, né, que as elites, para dominar, vão impor determinadas ideias, como por exemplo a ideia de que quem nasceu pobre vai continuar pobre, que era uma ideia típica lá da Idade Média, né? Porque Deus quis, porque, né, era uma época do domínio religioso, então, mas não tinha problema porque ele ia para o céu e etc. Né? Quer dizer, são ideias que mantêm o funcionamento da dominação atual, né? As classes dominantes elas querem que a ordem fique estabilizada, que nada seja modificado. E aí, para o Manhã, a utopia será, né, o pensamento das classes oprimidas, que será voltado para a busca da transformação. Afinal de contas, quem está oprimido não quer continuar ficar oprimido. E aí vai criar utopias para resolver os problemas da realidade, para diminuir aquele sofrimento e aquela dominação que estão subjugando essas classes que estão oprimidas. Outro aspecto importante, né, na questão da ideologia é o fato dela estar presente no dia a dia, no nosso cotidiano. A ideologia está presente aqui, ó. No nosso cotidiano existe uma série de elementos ideológicos que se manifestam, né, e que vão estar conduzindo, né, nossas ações, vão estar moldando nossas palavras e os nossos sentimentos. Né? Como, por exemplo, a ideologia que o capitalismo expressa, né, de não ficar chamando atenção para as contradições do capitalismo. Né? As contradições do capitalismo vocês vão estudar na aula sobre sociologia de Marx.
né, que vai mostrar que quem produz não fica com o que produziu. E aquele que não produz, mas porque tem os meios de produção, é que vai ter o lucro. Né? Então o trabalhador ele trabalha e recebe menos do que ele trabalha. E o que não trabalha, que seria o capitalista, recebe mais do que o próprio trabalhador. Essa ideia da ideologia no cotidiano, no nosso exemplo aqui sobre o capitalismo, vai enfatizar, vamos ter uma vida simples, né, para ser feliz, né? Aqui mora a felicidade, né? A felicidade é a fórmula prometida nessa revista aqui do nosso exemplo, né? E o que importa é ser feliz, não importa se você é oprimido, né? Se você está feliz, vai levando sua vidinha, né? É aquela música, né? Como é que é a música, gente? Deixa a vida me levar, vida leva. Eu não sei se é assim não, mas tem uma música, vocês sabem qual é, né? Bem, ainda nessa unidade, né, que no livro do Tomás é a unidade 6 de Cultura e Ideologia, que tem esses 3 capítulos que eu sugeri para que vocês lessem como leitura obrigatória, nós vamos ver também o mundo das comunicações. Né? Nós vimos que as ideologias estão no nosso dia a dia. E nos meios de comunicação, as ideologias se tornam mais presentes ainda. Né? No nosso caso, na televisão, que é o principal meio de formação e informação do brasileiro, ao invés de outros meios. Né? Aqui eu coloquei em vermelho porque quando o Tomás escreveu o livro não tinha ênfase de, por exemplo, o WhatsApp e aplicativos, né? A internet e tal. Mas o que é importante vocês guardarem é que todos esses elementos, né? Rádio, televisão, jornal, revista, internet, site, aplicativo, eles todos esses meios de comunicação estão mergulhados na cultura e na ideologia. Então vamos lá, vamos mesclar agora esses conceitos para fazer uma análise sociológica do mundo em que vivemos. Né? Vários autores vão mostrar que cultura e ideologia eles não podem ser utilizados separadamente, porque eles estão mesclados, estão em conjunto. Né? E aí é importante o conceito do italiano Gramsci, Antônio Gramsci, que desenvolveu o conceito de hegemonia. Né? Hegemonia é um conceito que para ele é uma maneira de dominar, né, que acontece através dos chamados aparelhos de persuasão. Olha o conceito aqui, ó. Hegemonia, processo pelo qual uma classe dominante consegue fazer seu projeto ser aceito pelos dominados, isto é, aqueles que estão sendo dominados vão concordar em fazer as coisas que os dominantes querem e assim manter os dominantes com poder a mais, né? Dominando-os. É aceitar a dominação, né? Bem, vamos lá. Quais seriam os aparelhos de persuasão, né, que nós poderíamos chamar a atenção? Né? Seria um conjunto de práticas e pensamentos desenvolvidos por intelectuais e organizações que estão no interior do estado ou fora do estado. Ô, gente, desculpa aí, né? Eu tô gravando no ambiente doméstico e o cachorro do vizinho, né, tá latindo ali, vai ter esse fundinho aí, o latido dele. Mas isso não atrapalha a nossa aula aqui, né? Vejam só, gente, ó, os instrumentos de persuasão são as práticas que os intelectuais e as organizações desenvolvem e que são colocados nos livros, nos jornais, nas escolas, na música, no teatro, na televisão. E eles disseminam, né, eles são utilizados para disseminar o projeto da classe dominante. Né? Por exemplo, aquela propaganda lá da margarina, né? Uma propaganda antiga da vida de classe média, falando que ter a vida daquele jeito é que deve ser assim, né? E que todo mundo deve procurar ser desse jeito. E não mostra que quem tem aquele tipo de vida ali naquela propaganda é quem é privilegiado, né? Então, a hegemonia, segundo Gramsci, ela é sempre pedagógica. Ela sempre vai estar com uma prática voltada para convencer
a sociedade como todo, principalmente os que são dominados, a pensarem que aquela forma é a forma correta de se pensar. Ou seja, e aí, né, começa a entrar num assunto polêmico, que é o fato de que esse convencimento, essa hegemonia está relacionado com ensino e aprendizagem, envolvendo então, portanto, a questão da educação na sociedade. Então aí está um livro da Anita Helena Schnellner, não sei ler esse sobrenome dela, falando da hegemonia e cultura em Gramsci. É um livro que trata de aprofundar a teoria de Gramsci, né? O Gramsci ele vai dizer que a classe, uma determinada classe social, ela se torna hegemônica, ou seja, dominante, né? Quando além do poder policial, né, que é o poder do Estado, né, ela persuade ou utiliza o consenso elaborado por intelectuais a serviço do poder a convencerem a maioria das pessoas que a vida ou aquela forma de viver em sociedade tem que ser daquele jeito, né? Isso faz com que a cultura dominante se torne efetiva, né? E a visão de mundo daqueles que dominam passa a ser vista pelos dominados, né, como a única forma de compreender um mundo possível. É por isso que os dominados, eles não querem, eles não são capazes de fazer uma crítica ao que faz eles serem dominados. Eles não conseguem pensar numa maneira de deixar de dominar. Eles querem ter como alvo de vida ser dominante. É isso que eles querem. Enquanto eles ficam preocupados com isso, eles não veem que existem estruturas dominando eles e continuam dominados, aspirando a ser dominantes, mas continuam dominados. Tá claro? Aqui tá um esqueminha aqui, né? Aqui, ó, o Gramsci vai defender que é preciso uma revolução no cotidiano, né? E que a política tem que ser feita através da comunidade, da sociedade como um todo, porque a classe política nada mais é do que representantes da classe que está dominando, né? Então é preciso aí ganhar uma batalha nas ideias, né? É preciso de uma luta. Você vê que o cunho da leitura dele é marxista, a leitura que ele faz da sociedade é marxista, né? E vai ter uma luta no âmbito intelectual, né, e moral para poder eliminar as injustiças, né? Então é necessário formar intelectuais orgânicos dos trabalhadores, né? O organismo vivo de resistência ou de saída da dominação é que os intelectuais, os trabalhadores se tornem também intelectuais e sejam capazes organicamente, em conjunto, de fazer essa reforma intelectual e lutar pelo poder. Bem, outro autor muito importante que vai falar sobre dominação, ainda pensando aqui a mesclagem que nós estamos trabalhando de cultura e ideologia, é o Pierre Bourdieu, que vai usar o conceito de dominação social, um conceito bem parecido com o do Gramsci de hegemonia. O francês Pierre Bourdieu formula o conceito de violência simbólica. E é essa violência simbólica que vai ser a forma, né, ou o conjunto de formas culturais que vão se impor, né, como normal sobre uma sociedade, gerando a dominação, né? Nada mais é do que um conjunto de regras não escritas e nem ditas, invisíveis, que ninguém menciona, né, que vão fazer com que a dominação ocorra. Isto é a dominação social, esse conjunto aqui. Eu acho que está com um problema aqui, eu acho que não tinha que ter essa vírgula aqui não. Mas enfim, o que importa é que esse conceito aqui se remete ao conceito de dominação social, né, segundo Pierre Bourdieu. Né, um exemplo que o Bourdieu dá é a dominação masculina, porque a sociedade considera naturalmente as mulheres mais fracas e sensíveis. E de uma certa forma isso é invisível. Por quê? Porque aí ele vai dar muitos exemplos, eu vou dar um aqui mais explícito, que é o do romantismo.
O romantismo nada mais é do que uma forma de ver a mulher como mais frágil. Você tem que dar ela flor, você tem que abrir a porta do carro para ela. Hoje não estou falando que não é para fazer isso, não, tá? Eu só estou querendo dizer que é porque ela é mais fraca que o homem tem que cuidar dela e ela tem que se submeter. Ele que vai dar ela, abrir a porta do carro para ela, vai dirigir para ela, vai dar a ela presentinho e tudo mais, tá? Não estou falando que ser romântico está errado, estou falando que muitas das vezes é uma ideologia que faz com que essa verdade se torne natural, né? Mas não é uma verdade natural, é uma verdade ideológica, essa da dominação masculina. Tá, vamos aprofundar mais nesse negócio da dominação, então, né? Já que esse exemplo é um exemplo assim bem polêmico do romantismo, das mulheres, etc. Vamos deixar a coisa mais clara e vamos utilizar termos que vão causar mais impacto, né? Que é a ideia de que os cultos, aqui ó, os cultos têm conhecimentos científicos, artísticos e literários que os opõem aos incultos. Ou seja, há uma imposição cultural, tá? Aí é o conceito da violência simbólica, que define o que é ter cultura. Então, fulano tem cultura, ele tem esses elementos aqui, conhecimento científico, artístico e literário, e aí eu pergunto para vocês, quem, quem tem conhecimento artístico, literário, científico? Quem tem dinheiro para estudar, quem tem dinheiro para comprar livro, quem tem os pais esclarecidos, instruídos, estudados, que podem ensinar e dar estes conhecimentos para os seus filhos, né? Eu tenho um erro de digitação aqui, ó. Aqui, ó. Trata-se de uma lógica, eu pus duas vezes aqui, ó. Trata-se de uma lógica da dominação social, essa ideia de cultos e incultos. É isso que eu estou querendo dizer aí. Corrige aí, gente, no slide. Bem, para além de estudar a dominação social, foi isso que aconteceu, gente, aqui, ó. O termo dominação social, ele foi deslocado aqui, ele tinha que estar aqui, ó. Desculpa aí. Para além de estudar a dominação social, vírgula, né? Foi um erro de digitação mesmo. Bourdieu e de redação. Bourdieu procurou identificar os princípios que regem as estruturas usadas ou que tendem a perpetuar a dominação social, né? E uma das estruturas que o Bourdieu vai chamar a atenção é a escola. A escola, gente, a escola. Para o Bourdieu, a escola, ela contribui, nós vamos ver mais à frente por quê, né? Porque a gente está acostumado com o discurso que a escola é que liberta, a educação é que transforma a sociedade, né? Que a educação é que é importante, que a educação salva e etc. Eu não estou falando que essa ideia está errada. Eu estou dizendo que o Bourdieu vai chamar a atenção de que muitas vezes a escola, ao invés de fazer isso, a escola vai contribuir para a reprodução das desigualdades, ou para o que ele chamava de miséria do mundo. Vamos ver isso mais à frente. Antes, nós vamos ver exemplos sobre a dominação através das ideologias, que são mais claros, e aí depois nós vamos entrar em exemplos mais complexos. Esse é o exemplo mais claro que tem, né? Que todo mundo sabe, que vocês provavelmente estudaram no ensino fundamental, que o professor de história ensinou e que é muito claro na sociedade de hoje, que é o uso da religião, aqui ó, caso da religião como forma de dominação social. É o uso das ideologias religiosas para ter a dominação social. E como que isso é feito? Isso é feito através de instrumentos que visam garantir, né, que os que estão dominando satisfaçam os seus interesses econômicos, políticos e culturais, né, econômicos sobretudo hoje em dia, né? Então aqui está um exemplo, né, que é a venda de indulgências durante a época da Reforma Protestante. Vocês conhecem muito bem esse exemplo, que a Igreja Católica vendia terreno no céu, vendia salvação para tirar a alma do purgatório,
Dizem os historiadores que se for juntar os pedaços de osso dos apóstolos, dava para encher toneladas e toneladas de sacos de ossos, né, porque eles vendiam o osso como relíquia santa, né? Isso até hoje continua, né? A venda de imagens, você tem que ter tal imagem na sua casa para te proteger, enfim, né? Tem pessoas que têm verdadeiros santuários em casa, com um monte de imagem, com gruta, coisa. Então, essa utilização aqui vocês já conhecem, né? Que é a venda de relíquias e tal, é uma ideologia religiosa. Para você ser salvo ou protegido, você vai acabar dando dinheiro para a igreja, né? Isso aí é velho, né, no caso da Igreja Católica, mas é novo. Por que, que é novo? Porque hoje em dia as igrejas continuam utilizando esse argumento, né? Algumas igrejas evangélicas, né, vão dizer que para você ter a bênção, você ter a cura, você tem que pagar o dízimo, né? Ou vão fazer aqui como esse exemplo aqui, né? Que é a venda de feijão para curar do coronavírus, né? Essa aqui é uma figura de deboche, mas ao mesmo tempo de crítica, né? E isso é fake news, é que o Ministério da Saúde adverte, né? Não tem nada no feijão que determinada igreja está vendendo, eu nem sei qual igreja que é, mas eu vi algumas reportagens, são essas igrejas neopentecostais, eu acredito, que estão vendendo, as mesmas que vendem a cura, né? Se você der o dízimo alto, você é mais bem sucedido, consegue um emprego bom, consegue comprar carro zero. Se você der o dízimo mais baixo, aí seu carro vai ser inferior, ou sua bênção, ou sua cura vai ser limitada, né? Isso tudo, esses dois exemplos da Igreja Católica e da Igreja Evangélica hoje, é exemplo da questão dos interesses econômicos, né? Mas os políticos e culturais também são envolvidos, né? Os padrões de comportamento do que é certo, que é errado, que está na cultura, envolve também dominação religiosa. Um exemplo de político, esse slogan aqui usado pelo então candidato presidente da República, né, Jair Messias Bolsonaro, Deus acima de tudo, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, né? Não é segredo para ninguém que muitas igrejas, né, tanto segmento, tanto religiosos da Igreja Católica Apostólica Romana, como dos protestantes e de outras religiões, né, apoiaram esse candidato para ele ganhar a presidência da República, porque ele é um cara voltado para a família, ele é alguém que é temente a Deus, né? Ele é tão voltado para a família que ele já casou 3 vezes, ele faz muitas famílias. Assim. Tá, mas deixa minha ironia para lá, porque senão vão me acusar de doutrinação, né? Vamos lá. Bem, esse é o exemplo mais claro e mais notório para todo mundo, né, do uso das ideologias religiosas para promover dominação social. E engraçado que esse exemplo aqui são exemplos de religiões cristãs, ou que se dizem cristãs, e quando a gente vai ver lá, Cristo mesmo, né, esse quadro aqui é famoso, né, chama Cristo expulsa os vendilhões do templo, de um pintor. Né? Tá lá numa galeria de arte nos Estados Unidos, né? Aqui é Cristo, aqui ó. Cristo está aqui, né, com uma vara, um chicote na mão, não tá dando para me enxergar direito, batendo nos comerciantes no templo, né? Lá, ó, derrubando tudo, quebrando tudo, aqui ó, a gaiola de pombinha, né, que era usado para fazer sacrifício no templo judaico, né? Isso aqui, essa pintura está baseada no Evangelho de Mateus, que fala que é, Jesus derrubou lá as bancas dos comerciantes porque estavam fazendo do templo lugar de oração, estavam fazendo comércio lá, né? Engraçado que essas religiões aqui se dizem cristãs, mas se você for olhar mesmo a postura de Cristo, para quem crê nesse relato bíblico aí, isso não é contraditório com a ideologia daquelas igrejas. Mas vamos lá, vamos para outros exemplos de dominação ideológica que são poucos ditos, e aí eu quero causar um impacto maior com esses exemplos. É a crença na verdade inquestionável do conhecimento científico. Isso aqui talvez seja a maior de todas as expressões ideológicas presentes no cotidiano, é que a ciência tem a verdade. Né? Quando o cara fala assim, o cientista descobriu isso, o que vem na mente da gente? Que é verdade. Que aquilo ali que ele descobriu é que é verdade. Né?
Por exemplo, nos anos 70, os médicos disseram para as famílias pararem de comer manteiga, né, manteiga de origem animal, e passarem a consumir margarina, que é a gordura de origem vegetal, porque a gordura de origem animal aumentava o colesterol, fazia mal para o coração, etc. Ora, nos anos 2000 descobriu-se que a margarina tem gordura trans e faz mais mal do que a gordura de origem animal da manteiga, né? E aí a prática né, das pessoas mais antigas na roça, né, que fritavam alimentos com a gordura, voltou. Né? Se a ciência ela tem uma verdade inquestionável, como é que a ciência descobriu que estava errado? Então, essa ideia de que a ciência é inquestionável é uma ideologia, que a ciência é sinônimo de verdade. Não, a ciência é uma forma de conhecer as coisas, né? E que está propensa a erro porque é algo humano. Tudo que é humano está propenso a erro, né? Mas se você for pensar nas universidades, o que acontece? Quando você entra numa universidade, principalmente as universidades federais, nos institutos federais também isso acontece, a ideologia de que a ciência ela é inquestionável faz com que, e não, é claro que não são todos, mas que os professores, devido à sua formação científica, debochem das pessoas religiosas. Eles trazem uma ideia, né, não são todos, são alguns, né, de que todo estudante que é religioso, tem fé religiosa, ele é um idiota, né, porque ele deveria crer apenas na ciência, né, nas fórmulas da matemática e nas descobertas científicas, né, do DNA, né, nos instrumentos de acesso ao conhecimento científico, né? Então, isso acontece muito, né? Seja lá quem for, né? Por ter uma crença religiosa, e existem inclusive casos na mídia dizendo, né, de desrespeito ou de intolerância religiosa dentro da universidade. Né? Para eles, todo mundo está nesse esquema que a religião alimenta o trouxa a ser montado por quem tem poder, que aqui no caso é um pastor nesse desenho, que usa a religião como meio de chantagear ele, fazer ele ficar de quatro com medo do inferno, e ele, bem crente, vai em busca do alimento dele, que é a religião. Né? Então, eu não estou dizendo que isso não aconteça, como a gente viu aqui antes. As ideologias são formas de dominação, ideologia religiosa. Mas aqui eu estou chamando a atenção para o desrespeito com os religiosos a partir de uma outra crença que é religiosa. Né? E tem um filósofo americano, Roy Clauser, que tem um livro, se eu não me engano, foi traduzido aqui para o português, falando que a ciência ela possui elementos de crença religiosa, assim como as religiões. Agora eu esqueci o nome do livro, mas é Roy Clauser, coloca lá. Eu acho que é Mito da Neutralidade Religiosa da Ciência. Isso, Mito da Neutralidade Religiosa da Ciência. Quer dizer, a ciência não é neutra coisa nenhuma. Ela tem ideologias. Vamos ver isso mais a fundo? Não vamos ver com o Raul Clauser, mas vamos ver com o Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, no livro dele, Usos Sociais da Ciência, vai demonstrar que a verdade científica ela envolve um jogo de lucros e perdas, né? E que essa ideologia da neutralidade da ciência nada mais é do que uma ficção interessada, né? Por que é uma ficção interessada? Porque são interesses que envolvem lucro, por exemplo, que vão dizer que a ciência ela é a melhor explicação da realidade social. Gente, eu não estou dizendo que a ciência e a tecnologia não são válidas. São sim. Né? Não significa que elas não são válidas. Mas sim que elas têm que ser, são arenas que devem ser espaço de confronto. Confronto porque ela pode ser questionada, ela não é sinônimo de verdade. Então essa que é a grande questão, né? Nessa perspectiva aqui do Pierre Bourdieu, as contradições desses entes, quais são os entes? A ciência e a tecnologia, ciência
e a tecnologia, eles devem ser superados por uma sociologia da ciência, né? É isso aqui o livro dele, muito interessante, né? Outra, ainda dentro dessa perspectiva do Pierre Bourdieu, tem a obra do Bob Gouvers. Esse livro foi traduzido há pouco tempo, é um filósofo social e político holandês da Universidade de Livre de Amsterdã, que junto com Bourdieu vai afirmar o seguinte, que a busca, aqui ó, da busca do sentido da vida às possibilidades de sucesso, isso aqui vem do Bourdieu, mas o Bob vai concordar. A ciência seria a grande solução para todos os problemas e males, né, da humanidade. Ora, isso é uma ideologia. Se a ciência resolvesse as coisas, já estava tudo resolvido, está tão desenvolvida. Segundo Bob Gouvers, a salvação da fé cristã foi substituída pela salvação da fé iluminista. Com o quê? Com as ideologias da ciência como salvadora do capitalismo, como sistema econômico melhor, e o progresso. O progresso está ligado ao capitalismo e à ciência, né? Essa ideia de progresso tem um capítulo da minha tese de doutorado, que eu indiquei para vocês, que trabalha sobre isso, né? Do progresso como uma fé, né? Que o progresso vai resolver os dilemas da humanidade, né? Vai resolver a injustiça social, vai resolver como obter conhecimento da natureza, né? E quando você vai olhar para o progresso, e é isso que o livro está tratando, você vai ver que o progresso, na verdade, destruiu a natureza, né? A ciência também, a tecnologia, e aumentou a fome e a pobreza e uma série de questionamentos. Tá, um outro questionamento que pode ser dado apresentado para mostrar que a ciência muitas vezes funciona como ideologia é o caso da ideologia da eugenia como ciência, que instituiu uma indústria tecnológica da morte, né? E isso foi com base em razões políticas, sociais, econômicas e culturais, né? Pelo nazismo. Então, a modernidade ela tem como fundo, né, a sociedade moderna, que surge com o fim da era medieval, né, vem com ideias iluministas e com o surgimento da razão científica, né? O homem, utilizando sua razão, produz ciência e descobre a realidade. Uma das coisas que leva a essa ideia da modernidade a entrar em declínio foi a Segunda Guerra Mundial com o nazismo, porque o ápice do uso da ciência, né? Aqui é uma indústria de extermínio, a fila aqui, ó, parecendo uma, uma esteira de fábrica com os objetos caminhando, né? Para a morte, no caso aqui é Auschwitz, é uma indústria, uma verdadeira indústria, o ápice do desenvolvimento da ciência moderna. Levou a surgir perspectivas que questionassem a ciência e é o chamado pós-modernismo. Na minha tese de doutorado também tem um capítulo sobre isso. Mas eu não vou aprofundar muito nisso não, isso é só para mostrar as críticas que existem à ideia de ciência como algo inquestionável, evidenciando a ideia de Bourdieu que a ciência está permeada de ideologias e que então é preciso confrontá-la com uma sociologia da ciência. Ainda nesse exemplo do nazismo, né, vocês podem procurar lá, né, sobre esse cientista que ele ajudou muito no desenvolvimento da ciência, da ciência médica, tem aí o link, né, as experiências que ele fez com os prisioneiros no campo de concentração, né, inclusive fazendo cirurgia sem anestesia e não dando insulina para diabético, tem uma série de práticas assim que ele usou para desenvolver a ciência. Então, para finalizarmos o exemplo aí da ciência como ideologia, né, tem essas duas referências, que é a minha tese de doutorado que está disponível na internet, e tem esse livro aqui, O Pós-Moderno, do filósofo francês Lyotard, que vai afirmar, né, que o pensamento científico, né, ele se distancia da ideia de verdade absoluta, né? Porque, na verdade, o pensamento científico ele é histórico e tem uma validade temporária. Então, o que é válido e o que é bom no conhecimento científico é a dúvida. A dúvida para sempre descobrir mais, fazer pesquisa científica e descobrir mais.
Como fruto do questionamento da ciência, tem o chamado Movimento de Estudos CTS, né? No meu canal eu vou postar alguns áudios e alguns vídeos sobre estudos CTS, porque eu dou uma disciplina nos cursos superiores que é chamada Sociedade, Ciência e Tecnologia, que nada mais é do que estudos sobre CTS, né? Os estudos CTS vão dizer que a neutralidade científica se estende à tecnologia, mas ambas não são neutras e sim pautadas por interesses políticos, econômicos e sociais. Não que ela não tenha valor, gente, mas que esses interesses estão envolvidos. Esse aqui é um livro bem interessante que eu indico para vocês também, Contribuições para Estudos CTS. Certo? Tá, outro exemplo que é importante para a gente entender ideologia é o exemplo da escola. O Bourdieu vai dar o exemplo da escola como instrumento de violência simbólica. Isso mesmo, gente, a escola. Né? Ele vai dizer que a escola ela obedece um conjunto de regras e estabelece saberes pré-determinados. Aqui está errado aqui a digitação, ó, de regras e não é para ter essa palavra aqui, ó. Regras e saberes determinados. Essas regras e saberes não são questionados, né? E normalmente não se pergunta quem definiu. O que ele está falando? Ele está falando que ela tem um conjunto de ideologias. Por exemplo, quem falou que tem que ter mais aula de matemática do que de sociologia? Por que tem que ter pouca aula de filosofia? Por que matemática tem que ser muito? Por que a ciência da natureza é mais importante? Por que geralmente são os pobres que rodam na escola? Né? Então, todas essas perguntas o Bourdieu vai buscar responder. E ele publica com um colega dele, também sociólogo, o livro A Reprodução, que vai defender que a escola ela é tão ideológica que ela, na verdade, ela exerce o papel de reproduzir ou legitimar as desigualdades sociais através de diversas ideologias, inclusive as do mérito individual. Né? Então, esse mérito individual vai estar ligado a hábitos de leitura e de disciplina, né? Que, na verdade, são hábitos que os pobres não possuem, sim as elites. Como para vocês aprofundarem, vocês podem ver o clipe dessa música aqui, né, do Pink Floyd, que mostra como a escola vai formatar a cabeça dos estudantes. E esse documentário aqui argentino, muito interessante também, que está nesse link, que é sobre a educação proibida, ou seja, uma educação para emancipar ao invés de uma educação para reprodução, né? O que Bourdieu está falando aqui nesse livro é que a escola ela reproduz o aspecto da sociedade. A educação ela reproduz as desigualdades sociais, caso da reprodução da desigualdade social. Né? Nós vamos encerrar agora esse primeira parte da aula e vamos para a segunda parte em outro vídeo. Tá ok? Então, até a segunda parte.